Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens, a verdade em tempos de dúvida. Lição número 9, Evidências da Ressurreição. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste dia de sábado, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com a lição de domingo, túmulo vazio. Nas primeiras horas daquele domingo, o mundo testemunhou um acontecimento que mudaria a história para sempre: a ressurreição de Jesus. Um anjo poderoso removeu a pedra que selava o túmulo, e aquele que é a ressurreição, a vida, saiu vitorioso sobre a morte. Foi o momento em que a esperança venceu o desespero e o pecado recebeu um golpe fatal. A ressurreição de Jesus o distingue de todos os outros líderes religiosos da história. Siddhartha Gautama, fundador do budismo, que ensinou que cada pessoa deve escapar do sofrimento por seus próprios esforços. Maomé, profeta do islamismo, proclamou que os seus seguidores consideravam ser a revelação final de Deus. Confúcio, grande pensador chinês, foi sepultado e teve os seus ensinamentos preservados por discípulos. Zarustra, criador do zoroatrismo, também morreu e permaneceu no túmulo. Nenhum deles venceu a morte. Jesus foi o único a prometer e cumprir a vitória sobre a morte. E isso muda tudo. E sua ressurreição não apenas confirma o que ele ensinou, mas também oferece uma promessa que nenhum outro líder pode fazer: a esperança da vida eterna. E a boa nova é um presente disponível a todos os que creem nele. É o coração do Evangelho. A ressurreição não é apenas mais um acontecimento bíblico, é o próprio alicerce da fé cristã. Mas por que a história do túmulo vazio importa tanto? Que é a vitória de Jesus, que ele morreu e ressuscitou. É a vitória nossa, a vitória dos cristãos. Esse fato declara que a morte não tem a palavra final. Assim como Jesus ressuscitou, todos os que pertencem a ele também ressuscitarão para a vida eterna. Essa esperança dá um novo sentido à forma como encaramos a vida, o sofrimento e a morte. Naquela manhã o anjo disse às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou. Mateus 28, verso 6. Essa foi a única vez na história em que a ausência de Jesus foi uma boa notícia. Foi a boa notícia para todos nós, porque o túmulo vazio de Jesus é o sinal que o nosso túmulo também ficará vazio um dia, com certeza. Nesta semana, vamos refletir sobre o impacto da ressurreição, examinar as evidências que a sustentam e redescobrir a esperança profunda que ela oferece. Lição de segunda-feira: por que ele vive? Para os seguidores de Jesus, o domingo da ressurreição começou com um profundo sentimento de perda. Maria foi ao túmulo com um único propósito: cuidar do corpo de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 1. Não havia planos elaborados, discursos preparados nem grandes expectativas. Ela levou apenas um coração ferido e o desejo sincero de honrar aquele que tanto fizera por ela. Essa era a mesma Maria da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Lucas capítulo 8, verso 2. Uma mulher marcada pela dor, mas transformada por um amor inigualável. Alguém disse certa vez: pessoas feridas ferem, mas pessoas amadas amam. E Maria foi profundamente amada. Esse amor lavou o seu coração como ondas sobre a areia. Sua gratidão e devoção por Jesus eram incontestáveis. Foi uma das
últimas a deixar a cruz na sexta-feira e a primeira a chegar ao túmulo no domingo. Mas, para sua surpresa, o túmulo estava aberto e vazio. Sem entender o que estava acontecendo, Maria chorava do lado de fora, arrasada. João capítulo 20, verso 11. Já tinha sofrido tanto e agora parecia que havia levado Jesus embora de vez. Sua mente se encheu de perguntas e o coração de angústia. Foi nesse momento de desespero que uma voz falou com ela. Era Jesus e ainda estava ali, esperando para consolá-la, mas em meio ao sofrimento. Ela não reconheceu sua voz. Foi quando ele a chamou pelo nome, Maria. João capítulo 20, verso 16, que seus olhos se abriram. Pensa na força desse momento. No instante que ouviu seu nome e reconheceu o Salvador, tudo mudou. O pior pesadelo se transformou em uma realidade muito maior do que ela poderia imaginar. Antes de subir ao Pai, Jesus parou para consolar uma mulher de coração partido. Ele adiou por alguns minutos a proclamação da maior vitória do universo para cuidar de uma alma ferida. Sabe por quê? Porque o foco da missão de Jesus sempre esteve nas pessoas. Ele conhecia a história de Maria e conhece a sua também. Ele vê nossas dores e nos alcança com amor. Maria foi salva do abismo do pecado. E porque reconhecia que precisava de um Salvador, foi a primeira a compreender o significado da morte de Cristo. Mateus capítulo 26, verso 12. E a primeira a reconhecer a sua ressurreição. A história dela nos ensina de que a graça de Deus nos encontra exatamente onde estamos, mas nunca nos deixa no mesmo lugar. Essa verdade também vale para você, com certeza. Pergunta no rodapé: como você se sentiria se estivesse no lugar de Maria e encontrasse o túmulo vazio? A mesma coisa. Levaram nosso Salvador, mas ele estava ali para nos abraçar, para consolar, e que nós temos que viver com ele, seguir os passos com ele. Lição de terça-feira: fato ou ficção? Em um mundo que valoriza a lógica, os fatos e as provas, os jovens cristãos podem afirmar com confiança: a ressurreição de Jesus realmente aconteceu, e há evidências que sustentam essa verdade. Primeiro, a morte na cruz foi real. Antes de falar em ressurreição, é preciso enfatizar que Jesus realmente morreu. Isso pode parecer óbvio, mas há quem diga que ele apenas desmaiou e depois se recuperou. Essa teoria, porém, não se sustenta. O médico William D. Edwards, em um estudo publicado em um jornal of the American Medical Association, concluiu: o peso das evidências históricas e médicas indica claramente que Jesus estava morto antes mesmo de ser perfurado com a lança. Os soldados romanos eram especialistas em execuções e sabiam quando alguém estava morto. João capítulo 19, versos 33 e 34. Jesus não sobreviveu, ele morreu. Segundo, o túmulo estava vazio. O pesquisador Gary Abrams destacava várias evidências históricas e em uma delas chama a atenção. As mulheres foram as primeiras a encontrar o túmulo vazio. No livro The Case of the Resurrection of Jesus, Carjan, 2004, na página 51. Em uma época que o testemunho feminino não era aceito em tribuna, esse detalhe dificilmente teria sido inventado. Isso mostra que os evangelhos não tentaram embelezar a narrativa, mas simplesmente registrar o que aconteceu. E o mais importante, ninguém conseguiu apresentar o corpo de Jesus. Até os inimigos sabiam que o túmulo estava vazio. Mateus capítulo 28, versos 11 e 15. Número 3. Ele apareceu de verdade. Os seguidores de Jesus não diziam que ele vivia apenas no coração deles. Afirmavam que o haviam visto em carne e osso. Paulo registra essas aparições em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 8, e menciona que mais 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, e que a maioria ainda estava viva na época. Ou seja, era possível confirmar o relato que as próprias
com as próprias testemunhas. 4. Os discípulos foram transformados, antes trancados com medo. João capítulo 20, verso 19. Os discípulos se tornaram pessoas dispostas a enfrentar prisões, tortura e até a morte por Jesus, porque alguém morreria por algo que sabe que é mentira. Exatamente. Ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Morre por algo que é verdade. Eles não morreram por uma ilusão, morreram porque realmente tinham visto Jesus vivo. A igreja cristã não inventou a ressurreição, foi a ressurreição que deu origem à igreja. E ao compartilhar essa mensagem, você transmite a verdade mais poderosa que existe, capaz de transformar vidas. Exatamente. Pergunta no rodapé: que outras evidências você incluiria para mostrar que a ressurreição de Jesus é real? Ele falou, em 3 dias vou edificar o templo. E os fariseus deram risada na cara dele. Pô, fizemos o templo 46 anos e você fala que em 3 dias vai construir o templo? Mas eles não compreenderam que o templo era Jesus. Que o templo é Jesus. E desde aquele dia, Jesus já falava, em 3 dias eu morrerei e ressuscitarei. Edificar o templo. E quer mais prova que isso? Eu não tenho outra prova anunciando isso. É real, sim. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. O apóstolo Paulo escreveu: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm? E vocês ainda permanecem nos seus pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Sem a ressurreição de Jesus, nossa confiança seria vazia. A pregação perderia seu propósito e a esperança deixaria de existir. É a ressurreição que confirma que Jesus é de fato quem afirmou ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele autentica suas promessas, sua autoridade e, acima de tudo, sua vitória sobre a morte e o pecado. Com essa verdade impacta a forma como você compartilha sua fé com outras pessoas, especialmente com aquelas que enfrentam sofrimento ou perda. Atos capítulo 4, verso 33, 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 a 19. Sabendo que a ressurreição é a única esperança diante da morte, como podemos abordar com amor aqueles que creem na imortalidade da alma ou na reencarnação? Compare os relatos bíblicos das reações das pessoas diante da ressurreição de Jesus. Qual seria a sua atitude? Maria Madalena passou o choro à alegria. João capítulo 20, verso 11 a 18. Tomé, que duvidava, reconheceu a divindade de Cristo. João capítulo 20, versos 24 a 29. Os viajantes de Emaús foram da frustração à convicção. Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. Os guardas aceitaram dinheiro para espalhar mentiras. Mateus capítulo 28, verso 15. Os líderes religiosos preferiam conspirar a crer. Mateus capítulo 28, versos 11 a 13. E tem também a rede semântica. A rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são diferentes quanto o número de pessoas presentes, e que esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Fala bem fortemente que Cristo ressuscitou e pagou o pecado por todos nós e está olhando por nós e que nos chama para ir com Ele, para se aliar a Ele, e que isso é vitória! Lição de quinta-feira, lençóis dobrados. É curioso pensar que algo tão simples quanto os lençóis dobrados tenha sido o detalhe que convenceu João de que Jesus havia ressuscitado. João capítulo 20, versos 7 a 8. Foi uma evidência silenciosa, mas poderosa, de que algo extraordinário havia acontecido. Primeiro, ladrões de túmulos não perdem tempo dobrando lençóis. E segundo, quem andava com Jesus reconhecia seus gestos e hábitos.
e que aquele simples toque de ordem, em meio ao caos da crucificação, foi suficiente para que João compreendesse que Jesus estava vivo. Deus costuma usar as coisas simples para revelar sua glória. A primeira experiência dos discípulos com a ressurreição não veio com trovões nem raios, mas com um túmulo vazio e lençóis dobrados. Sinais discretos de uma vitória incontestável. Os panos dobrados indicavam que o corpo de Jesus havia mudado, mas seu caráter permanecia o mesmo. A troca das vestes mortuárias por outras também apontava para uma nova função. O cordeiro se tornava sacerdote. Mas as evidências da ressurreição de Jesus não param por aí. Observem. Primeiro, ressurretos com Cristo. A Bíblia afirma que várias pessoas ressuscitaram juntamente com Jesus naquele domingo e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, verso 53, Atos capítulo 1, verso 3. Mencionam ainda que Jesus apresentou provas incontestáveis de sua ressurreição. Quer dizer, no Apocalipse fala que tem 24 anciões. E de que são essas pessoas? Aquelas que ressuscitaram com Cristo. 24 anciões. No céu só não mora Moisés, Enoque e Elias, que foram arrebatados no céu. Moram também 24 anciões. E que estão junto com o trono de Deus. Testemunho dos discípulos. Além de Pedro e João, Jesus apareceu a Cleopas e outro discípulo no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. E aos demais discípulos que estavam trancados em uma casa. João capítulo 20, versos 19 a 23. E 8 dias depois ao incrédulo Tomé. João capítulo 20, versos 26 a 29. Túmulo vazio. 3. Túmulo vazio. A sepultura não dizia uma palavra, mas testemunhava com força total. O corpo não foi roubado, pois Jesus havia ressuscitado exatamente como prometeu. Lucas capítulo 24, verso 6. 4. Convicção do Espírito. Embora Jesus tivesse anunciado que ressuscitaria, foi o Espírito Santo quem tocou o coração dos discípulos e abriu os seus olhos para que pudessem compreender essa verdade. A ressurreição de Jesus não foi uma experiência mística nem simbólica. Foi um evento real e concreto. Esta verdade é a base firme da nossa fé. A certeza que nos sustenta, porque Jesus vive, nós também viveremos. Romanos capítulo 6, verso 5. Pergunta no rodapé: você já viu Deus usar algo simples para mostrar seu poder ou sua glória? Com certeza, teve vários momentos da Bíblia. E, assim, eu mesmo não, assim, eu relatei provas, né? Como eu já disse já na escola sabatina aqui, já no meu canal, que eu estava com 5 amigos que estavam saindo do grupo de jovens. Eu estava com camisa preta, um estava com camisa branca, vermelha, outra verde, e assim, só eu estava com camisa preta. E a mulher chamou a nós, e nós 5 viramos para ver quem nos estava nos chamando, né? E ela falou: algum de vocês tem algum dinheiro para me ajudar a pegar um ônibus? Que eu estou sem nada. E eu já pensei, só tenho R$ 50 na carteira. E outros falaram, eu tenho dinheiro também. Vamos nos ajudar. E ela falou, não, eu quero aquele de camisa preta ali. Diretamente a mim. E eu fui até ela. E dei o dinheiro para ela. Como se diz? Deixa eu fazer algo aqui. Ela não falou isso para nós. Como se diz assim? Me chamou primeiramente, desculpem se eu errei. Ela me chamou e falou para mim se eu tinha dinheiro para dar para ela, para ajudar a pegar o ônibus. Eu dei R$ 50 para ela. E como se diz assim? Por que me chamou só eu e não chamou outros 4 amigos meus? Foi uma prova. E teve vários momentos, né, que não só eu, várias pessoas viram ali, né, o poder de Deus.
Lição de sexta-feira: o poder da ressurreição. Anjos de Satanás haviam sido obrigados a fugir diante da luz brilhante e penetrante dos anjos celestiais, e amargamente se queixaram ao seu rei que a presa lhe houvesse sido violentamente tomada, e que aquele quem tanto odiava havia ressuscitado dos mortos. Satanás e seu exército tinham exultado de que seu poder sobre a humanidade decaía houvesse feito com que o Senhor da vida fosse colocado no túmulo, mas seu triunfo infernal durou pouco. Quando Jesus saiu da sua prisão, com majestoso vencedor, Satanás soube que, depois de algum tempo, ele próprio deveria morrer. Em seu reino passaria aquele a quem pertencia de direito. Lamentou e enfureceu-se porque, não obstante todos os seus esforços, Jesus não fora vencido, mas abriria um caminho de salvação para o ser humano, e quem que quisesse nele andaria ser-se-á salvo. Ellen Goldwhite, no livro Primeiros Escritos, páginas 173 e 174. Se a cabeça abaixasse e se erguesse, e se os olhos se abrissem para vê-lo, e os ouvidos escutassem sua voz, e depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 7. Convide-nos a olhar, não para o sepulcro novo de José, fechado com uma grande pedra e selado com o selo romano. Cristo não estava lá. Nem olhe para o sepulcro vazio. Não se lamente como os que estavam sem esperança e desamparados. Jesus vive. E porque ele vive, nós também viveremos. Ellen Goldwhite, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 637. Somos a tumba aberta de José. Cristo proclamará vitorioso: eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras podiam ser proferidas pela divindade. Unicamente aquele que é com Deus podia dizer: tem autoridade para entregar a vida e também para revivê-la. João capítulo 10, verso 18. Em sua divindade, Cristo possuía o poder de quebrar as algemas da morte. A voz que gritou na cruz: está consumado. João capítulo 19, verso 30. Foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando que as que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda todos os queridos mortos ouvirão sua voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com ele. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, verso 21. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 630 e 632. Lição de sábado: ressurreição e esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais felizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versos 19 a 20. Muitas pessoas consideram a ressurreição um milagre difícil de compreender ou até mesmo sem sentido. No entanto, para a fé cristã, ela não é uma história de ficção, mas o fundamento de tudo. É a prova definitiva de que a morte não tem a palavra final. Aquele que disse ser a ressurreição e a vida não permaneceu no túmulo. A ressurreição não é apenas um relato antigo, mas o alicerce de uma nova esperança. Ela conecta nossa mortalidade à promessa de vida eterna. É a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a garantia de que a eternidade é uma esperança real. Na manhã daquele domingo, Maria Madalena e outros discípulos foram ao sepulcro de Jesus apenas para cumprir um ritual de luto. Mas o que encontraram mudou a história: um túmulo vazio. Ladrões não perderiam tempo dobrando lençóis, nem roubariam o corpo deixando os panos para trás. Para o discípulo João disse, esse detalhe silencioso foi decisivo. Os lençóis dobrados testemunhavam que a vitória já havia acontecido, e o túmulo vazio era o atestado de uma nova vida.
O mesmo Deus que usou um gesto tão sutil para convencer João continua hoje a usar pequenas evidências para nos mostrar que sua verdade é real. A história de Maria, a primeira a ver o Cristo ressuscitado, nos lembra de que a graça de Deus nos encontra exatamente onde estamos, mas nunca nos deixam permanecer no mesmo lugar. Por que que eles foram apenas no domingo ver Jesus e não podiam ver no sábado? Fazer o ritual no sábado? Porque eles guardaram o sábado. Desde a sexta-feira, que é o dia da preparação, que eles já colocaram Jesus no túmulo, prepararam alguns remédios ali e foram descansar. Foram guardar o sábado, que é o pôr do sol da sexta-feira. Começou o sábado e guardaram o sábado. E por que foram só no domingo? Porque guardaram o sábado. E foram, não ia no pôr do sol, não ia no sábado à noite ali lá na tumba. Foram no domingo de manhã. Quer dizer, mas guardaram o sábado. É até Maria que hoje tem o santuário de Maria, que é o santuário de Nemiríades, né, que é a mãe de Nimrod, que são pagãs, que fizeram a estátua de Maria no lugar, que é o santuário lá. A Maria, a mãe de Jesus, guardou o sábado. E vocês falam que Maria intercessora, que guardou o domingo. Mentira, guardou o sábado. Isso foi a lição, povo de Deus. A lição da escola sabatina. Evidências da ressurreição. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar as verdades de tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!